Isabel, da pastor da sua vida também, irmã Estela, saudade, que o Senhor abençoe pelas palavras. Desejo a mesma coisa que o Senhor ele possa trabalhar sobre a tua vida, sobre os teus projetos, e que você continue olhando para o Senhor e sendo vaso na presença dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração se encontra em Jeremias 1, amém? Peço irmãs que é, abra e presta atenção nessa palavra, porque eu acredito que o Senhor ele vai falar grandemente e fortemente ao teu coração, como ele fala ao meu. Quero agradecer às irmãs aí pelo carinho, pela oportunidade que sempre me é concedida, amém? E que o Senhor ele possa falar aquilo que eu não posso expressar aos seus sentimentos, à sua alma, amém? E fala assim, Jeremias primeiro, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Jeremias primeiro, seu versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formei ao vento, eu te conheci. E antes de saísse da madre te multipliquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Não te para te livrar, diz o Senhor Jesus. Aí vem no 18. Porque eis que eu ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra todos a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia, Jesus. Essa palavra é linda. Quando o Senhor aquele escolheu Jeremias, consagrou Jeremias desde o ventre da sua mãe. E Jeremias ali, ele declarou para o Senhor que ele não sabia falar, que ele era uma criança. E o Senhor, na palavra aqui, falou para Jeremias que ele não se preocupava se Jeremias não sabia falar, porque tudo o que Jeremias fosse falar era direcionado pelo Senhor. Aonde Deus mandasse Jeremias, Jeremias ia sabendo o que Deus era na vida dele. E sabemos que hoje, para ser o Jeremias é difícil, porque Jeremias foi levantado para falar aquilo que o homem não queria ouvir, para trazer salvação, para trazer libertação e para ensinar aquele povo como que eles tinham de receber de Deus a libertação, como que eles tinham de entrar na presença de Deus para ser, aleluia, Jesus, transformado, aleluia, Jesus, a um homem digno de ser servo do Senhor Jesus. E ali quando ele declarou para o Senhor foi falando para ele que Jesus ele foi ungindo a vida de Jeremias. O Senhor chamou ele como coluna forte, como os bronze. O Senhor falou para ele não temer. Aleluia, Jesus. Então o Senhor viu que dentro dos Jeremias, ele não falou ali que não sabia falar, aleluia, Jesus, que era uma criança. Ele estava com medo. O Senhor notou aquele medo dentro de Jeremias. E o Senhor falou para ele não temer, porque Deus ele era com ele. E muitas vezes a gente vê hoje, no dia de hoje, que a gente tememos de falar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, porque a gente olha a postura da pessoa, a gente olha o altar da pessoa, mas o Senhor ele não está preocupado da gente vir olhar para a aparência das pessoas. O Senhor quer que nós escrevamos como Jeremias, porque o Senhor ali chamou Jeremias por um particular, o Senhor chamou Jeremias para ser diferente, não ser igual a ninguém, para ser diferente. Tinha cidade que quando Jeremias ele ia para falar, para profetizar, ele era rejeitado, ele apanhava, ele era chicoteado, mas mesmo assim ele ia porque ele sabia que Deus era com ele. Porque aqui o Senhor falou para Jeremias que iam pelejar contra ele, mas que o Senhor estava com ele. E muitas vezes a gente temos medo da peleja do inimigo. A gente se levanta para fazer a obra do Senhor, aí vem levante, vem perseguição, vem afronta. Aí o que é que você fazemos? Vamos parar. E isso não é o projeto de Deus sobre a minha tua vida. O projeto do Senhor é que a gente vai ser caluniado, mas estamos ali falando que Jesus é bom. A gente vai ser desprezado, mas vamos olhar e falar que o Senhor é o nosso melhor amigo. A gente vamos ser chicoteados no mundo espiritual, vamos ser chicoteados por língua de pessoas que não aceitam o chamado de Deus. Jeremias, ele não queria esse chamado. Aleluia, Jesus, mas o Senhor não perguntou a Jeremias se ele queria.
O Senhor chamou, consagrou, ungiu e preparou, aleluia. E se não fosse a preparação do Senhor, Jeremias não ia fazer a vontade do Pai. Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Por quê? Tinha lugares que, quando ele ia falar da palavra do Senhor, ele sabia que ele ia sofrer, mas ele ia. Ele sabia que ele poderia morrer por levar a palavra do Senhor, por ser fiel a Deus. Mas Jeremias, ele ia. Será que você está indo fazer a vontade do Senhor em meio à dor, em meio a sofrimento, em meio a vale? Será que você está indo ou você está esperando acalmar a tempestade? Quero te falar uma coisa. Quando você é chamado, preparado, ungido por Deus, não vai ter esse momento. Você vai ter que se levantar, né? Erguer tua cabeça, tá doendo, pai, mas eu vou. Porque o Senhor garantiu que estava comigo. O Senhor falou, o Senhor garantiu na sua palavra, como o Senhor garantiu na vida de Jeremias, que iam pelejar contra mim, aleluia, mas que não ia acontecer nada, porque o Senhor era comigo. E essa peleja, pai, eu entrego nas tuas mãos, porque eu estou ali fazer a tua vontade. Falta isso na nossa vida, falta essa determinação, falta, louvado seja Deus, aquela vontade de saber o quê? De ter posicionalmente diante do Senhor. Jeremias, ele teve. Eu conheço muita gente que eles gostam assim, hoje eu vou fazer a vontade do Pai. Olha, eu vou fazer essa oração com você. Eu vou entrar nessa campanha. Vai primeiro, segundo ou terceiro dia já está fraco. Irmã, você vai para a campanha, hoje eu não estou bem. Olha, você não sabe o levante que teve. Vai ter. Você tá mexendo com o inferno. Você está anunciando que Jesus ele é bom, que Jesus é salvação, que Jesus é o Deus que opera milagre, porque somos um milagre na presença do Senhor. Como que vai ficar tudo bem? Não tem como. Então, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nada aqui na terra vai ficar bom para nós. Infelizmente, isso é verdade. Então, tem pessoas que estão esperando momentos bons para fazer a obra. Não vai acontecer. O momento é agora. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando os profetas de última hora. Aleluia. Como o Senhor aqui, ele preparou Jeremias. Jeremias foi o profeta de última hora. E ele, acredito que ele saía para levar a palavra do Senhor. Ele falava: não sei se eu volto, mas eu vou. Porque eu sei que ele está comigo. E quando a gente se levanta para fazer a vontade do Senhor, para ser testemunho dele, instrumento dele, você paga preço. Você passa por coisas que as pessoas jamais vão querer passar. Mas a coisa sua que Deus é preparamento, porque a gente vê aqui como Jeremias ele passou, como Jeremias ele sofreu, como Jeremias, louvado seja Deus, ele era ignorado até mesmo no meio dos discípulos. E Jeremias chegou um momento de falar para o Senhor que o seu irmão falava melhor que ele. Jesus não está preocupado em quem fala bem. O Senhor está preocupado aqueles que dessa oleirinha de Jeová falam assim: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale para esse povo? Porque o Senhor conhece ele. Acredito que Jeremias falava isso. Mas quando ele ia na certeza, aleluia, queria ser rejeitado, aleluia, mas ele ia. E ele falava aquilo que estava no seu coração, porque não era dele, era do Senhor. E aqui em Jeremias 11, louvado seja Deus, seu versículo, aleluia, 24, vai falar assim, aleluia, Deus. Seu versículo 20, perdão. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobriu a minha casa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens diamante, que procuram a sua morte, dizendo, não profetizei no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei por os jovens morrerão e a espada, os seus filhos e os seus filhos morrerão de fome. Aleluia, Jesus. Aqui em Jeremias 11, o povo ali, eles fizeram um pacto, louvado seja Deus, que não era do Senhor.
E Deus usou Jeremias para falar ali que Deus ia entrar com a espada naquele lugar, no meio daquela multidão. Foi fácil para ele, não, porque aquele povo estava acostumado a fazer o que eles queriam, não o que o Senhor mandava, não o que o Senhor ordenava. E os profetas que estavam naquela cidade era profeta, ou seja, Deus, que profetizava aquilo que aquele povo queria ouvir. Olha, hoje você vai ter uma casa, você vai ter um carro, glória a Deus, o Senhor está aumentando, ou seja, Deus, as suas finanças. Aí Jesus vai e manda Jeremias, um profeta atrevido, ousado, e fala para aquele povo que a espada do Senhor ia entrar, ia descer sobre aquele povo, ia haver morte, porque o povo estava ali escanando do nome do Senhor. E Jeremias foi corajoso, aleluia. E aquelas pessoas falaram para Jeremias, não, vim profetizar morte. Ó, então ele sabia que ele estava errado diante do Senhor. No meio dos falsos profetas tem que haver alguém com ousadia para falar na vida. Você está mentindo. Não é dessa forma que Jesus ele nos vê. Temos que falar a verdade, doar quem doer. O mundo está precisando. O Senhor já está à porta, já veio para tantas pessoas. E ainda tem gente ainda dormindo, esperando o quê? O Senhor não vai descer do céu para falar pessoalmente, cara a cara, não, mas ele fala na palavra. O Senhor ele fala na palavra. Tem muita gente enfermos e doentes, aleluia, Jesus, doente espiritualmente. E quando você olha no semblante, a gente vê a doença. A gente vê que a pessoa ela está ali na casa do Senhor, mas afastado dele, está aquele vazio ali no seu coração. Sabe por quê? Porque está esperando uma promessa que não veio de Deus. Eu estou esperando algo da parte do Senhor faz 4 anos. E como tem gente que quer diminuir a minha fé. Mas eu sei que Jesus, ele prometeu. E as pessoas falam assim, mas você ainda não conseguiu? Mas você ainda... Eu não dou meu testemunho das coisas que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque nem todo mundo vai entender. No momento que o Senhor agir, aí sim, eu me preparo, dou o meu testemunho, porque existem pessoas que somos como Tomé. Existem outras pessoas também que vai duvidar da sua fé, vai duvidar que Jesus ele está trabalhando sobre a tua vida. Então é bom, é notável a gente ter, aleluia, Jesus, sabe o quê? Segredo com Deus. A gente saber com quem a gente vai falar. Porque por várias vezes eu já fui frustrada por ouvir palavras de pessoas que não sabem do meu altar com o Senhor, que não sabem o que Jesus ele vai falar, porque se eu estou passando pelo processo, sou eu que estou buscando ao Senhor, provocando o meu milagre, e o Senhor não vai falar comigo, vai falar com a pessoa que ouviu falar dos meus propósitos, daquilo que eu estou esperando da parte do Senhor, e eu pedi para o Senhor, eu não aceito isso. Eu tiro essa sensibilidade da minha vida, Senhor. A partir de hoje, aquilo que veio trazer frustração nos meus sentimentos, que o Senhor veio tirar. Me permita que chegue perto de mim, porque existe isso. Eu acredito que por várias situações, Jeremias ele ficou como eu e você, triste, de olhar assim, aquela nação incrédula, de olhar aquela nação que Jesus ele estava ali determina um milagre, Jesus estava ali agindo. Jeremias, eu acredito que, de certa forma, ele sentiu um peso, uma agonia, mas, Senhor, será que o Senhor está me usando mesmo? Porque eu estou orando, estou buscando, estou profetizando e eu não vejo mudança. Eu acredito que Jeremias, ele pensou assim, como muitas vezes a gente pensa. Existe muita gente que são ingrato. A gente quer levantar espiritualmente eles, mas às vezes se encontra umas pessoas chatas, ela vem a imã de novo. Não, é porque a gente tem preocupação da tua alma. Porque a gente sabe para onde vai a tua alma se você morrer sem salvação, se você morrer sem ter uma aliança com o Senhor. A gente sabe, a própria palavra fala isso. Então, é uma preocupação. E é poucas pessoas que se preocupam para onde vai a tua alma. Aleluia. Tem pessoas que se preocupam, mas seja no nome do Senhor, e ter título e ter nome. Quem é as pessoas que hoje vai perder o seu tempo para eles de estar uma live dessa para falar do Senhor? Não está dormindo. E quando acordar, eles têm tanta revelação para passar para as pessoas. E o Senhor fala assim: não estou eu nesse negócio. Uma pessoa me ligou para passar uma profetização, para profetizar algo, e antes que ela viesse na minha casa para falar comigo, eu dobrei os meus joelhos e falei assim: eu não sei o que vem por aí, mas o Senhor toma a frente. Porque eu falei para o Senhor, eu te pedi, Pai, que na minha casa só entre aqueles que viessem direcionado pelo teu Espírito Santo. Eu não sei se o Senhor vai permitir ela entrar na minha casa. Ela não veio.
E ela me ligou à tarde e falou assim: ai, eu tenho algo para te falar. Eu falei: fala, mulher. É que eu via num sonho a irmã muito atribulada e a irmã chorando, desesperada, porque a irmã não conseguiu o seu propósito lá no INSS. Eu falei: isso aí é a vontade de Satanás. Mas glória a Deus que eu não estou assim, não, mulher. Porque eu tenho um altar com Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei as minhas experiências com o Senhor e eu sei do que eu preciso da parte do Senhor. E não é qualquer coisa, não. E eu sei que ele está preparando, porém ele não me falou nada e nem falou nada para ninguém. No momento certo ele vai fazer, ele vai agir. Enquanto isso não acontece, eu estou aqui louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Porque se eu ficar frustrada, quem vai perder sou eu, e quem vai ganhar o diabo que vai olhar lá e vai dizer assim: olha lá, ó, olha lá a perturbação que ela está. E vai trazer coisas horríveis sobre a minha mente. E quando eu vejo aqui Jeremias 18, a gente vai ver aqui o Senhor trabalhando também na vida de Jeremias. O Senhor também levantando Jeremias, porque aqui o Senhor fala em Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Olha, quem já ouviu essa palavra? O Senhor mandou ele lá para ver como que fazia um barro. Aleluia, Jesus. A maneira que era feito, processo por processo. E Jeremias ali, ele se levantou ao ver aquela comparação de Cristo. Eu acredito que ele ficou firme, levantou e de novo foi fazer a obra do Senhor. Porque às vezes isso acontece sobre a nossa vida. Nós somos humanos e o Senhor sabe. Vê a tristeza, vê o desespero, somos humanos. Porque o mundo é cruel. A cada dia tem algo diferente para perturbar a nossa vida, para roubar a nossa fiação com Cristo. E não foi diferente na vida de Jeremias. Mas o Senhor mandou ele se levantar. E ele não ficou prostrado, ele se levantou, ele tomou posição, aleluia. Então, nesta manhã, o Senhor manda eu e você se levantar. Quando a gente vê a forma que é feito o barro, aleluia, Jesus, ele é amassado, ele é preparado, a gente vê cada vaso lindo, a gente não sabe como que ele é feito. E se ele ficar um pouquinho só, ele já não presta. Ele tem que ser refeito de novo, rabadadasuricataia, até chegar ao ponto daquele que está criando ele, está ao ponto de estar perfeito. Não, agora ele está bem. E quantas pessoas o Senhor está amassando e não está entendendo nada? Jeremias, ele entendeu. E ele se levantou. Nessa manhã, será que a gente tem se levantado para fazer de verdade o ídolo do Senhor? Porque tem tantas mulheres aí, aleluia, como Débora, que o Senhor quer um espaço no seu coração para que ele venha trabalhar. O Senhor, ele quer uma determinação de verdade para que ele venha enxergar, aleluia, essa determinação dentro de nós. Porque a gente fala assim, não, eu amo o Senhor, estou fazendo a obra do Senhor, tá nada, tá com medo, aleluia, Jesus, tá pensando no que os outros vão falar, ai, meu esposo não gosta muito de oração, teu esposo, ele não vai te dar a tua salvação, mas Cristo vai. Temos que ter mulheres sábias, sim, mas sabemos que nós não podemos viver sem Jesus. Isso, nós temos que ter isso no nosso coração. E se for da vontade dele, ele liberta. Mas ele quer viver uma posição. Às vezes nós queremos que nosso esposo seja liberto, nossos filhos, nosso parente. Mas como isso vai acontecer se a gente não toma uma posição diante de Deus? Eu acho linda a palavra de Ana. Ana, ela se posicionou diante do Senhor, ela determinou aquilo que ela queria. Foi fácil para Ana, não. Porque quando ela chegou no templo, ela foi tida como uma mulher embriagada. Ela não ficou perturbada nem deixou de ir buscar o Senhor. Aí foi que ela foi. E com toda humildade, ela explicou para o profeta o que estava acontecendo na sua alma. Aleluia. E hoje, a gente vê as pessoas querendo viver um evangelho light, sem sofrimento, sem dor, sem perseguição. Infelizmente, isso nunca vai acontecer. Porque evangelho é dor, é renúncia. E as pessoas não querem renunciar. Aleluia, Jesus. A maioria das pessoas da minha família ela já sabe. Quando elas vão fazer um aniversário e me chama, se tiver culto, eu falo para elas, depois do culto eu passo.
Se der, mas a gente vai cortar o bolo, fique em paz. Mas antes, eu não vou. É uma determinação que eu tive diante do Senhor. Eu sou melhor do que ninguém, não, nunca. Mas eu tenho colocado o meu Deus em primeiro lugar, porque grande coisa ele tem feito. Muitas vezes eu me acho como Jeremias, chorona. Muitas vezes o Senhor manda eu falar algo com alguém, orar por alguém, eu vou. Eu tive uma experiência linda com o Senhor. Tinha um casal ali que estava para se separar, já estava separado. Já estavam entre eles conversando sobre a separação. E todos os filhos, são dois homens e uma menina, estavam com depressão. E o Senhor me trouxe essa mulher. E do nada, assim, ela entrou no Face e perguntou para mim, me deu a paz. Eu falei, Michele, quanto tempo? E ela disse, que igreja você está? E eu falei, e ela disse assim, me dá o endereço e eu dei. E para minha surpresa, no domingo ela apareceu lá. E eu fiquei com o coração tão angustiado quando eu vi aquela mulher. Eu falei, meu Deus, ela não está bem. Eu fiquei numa angústia tão grande. Eu falei, vai, Senhor, usa uma ombreira para vir abraçar ela, Senhor. Senhor, usa fulano, Senhor, usa ciclano. E eu sentada. E meu esposo olhou para mim e disse assim, tu tá se retendo em alguma coisa? E eu só balancei com a cabeça que não. E eu olhei pro canto, e eu, meu Deus, usa ela, usa ela. Aí ela tá precisando. E Deus disse, até quando tu vai reter aquilo que eu tenho na tua vida? Me levantei com tudo, fui abraçar aquela mulher. Como aquela mulher chorava. Então, muitas vezes, o Senhor quer que eu e você faça algo e a gente quer que o próximo vá fazer. Mas se é eu, é eu. Se é você, é você. E aí eu fui para casa. E no outro dia ela me ligou. Eu falei, mas você tá bem? Ela disse, tô. Mas eu tô sem força. Aí eu falei assim, eu posso ir na sua casa com alguns ombreiros? E eu passou para fazer oração e imediatamente ela aceitou. E ali eu fui orar ao Senhor e eu disse, Jesus, que o Senhor vá na frente. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E ali eu fui, eu não estava muito legal, estava meio chovendo nesse dia, mas eu fui. Fui eu, meu esposo, a minha filha que é diaconisa, o esposo dela, o pastor e a esposa dele. E quando eu cheguei naquela casa, meu Deus do céu, sabe quando você entra e você vê um sepulcro ali? Eu falei, Jesus, eles te servem. E aquele homem ali não olhava para mim. E todo mundo teve as suas oportunidades, e o pastor chegou assim, a irmã Luciane deu para fazer a oração, já estava inchada, em tempo de estourar. E pela misericórdia de Deus me trouxe ali para falar com aquele povo, coisa que Jesus ele estava vendo, mas eu não. Aquele homem começou a chorar como criança. E ele disse: eu falei para Deus que o servo dele que entrasse aqui na minha casa e falasse aquilo que eu estava passando, se eu abrir minha boca, eu ia voltar a congregar na igreja deles. Ali eu comecei a chorar. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor sabe a preparação, como foi para chegar naquele lá. E ela disse assim: olha, irmã, é de Deus, porque eu já estava me preparando para assinar o divórcio com ele. E eu disse: irmã, eu vou falar uma coisa para você, por experiência própria. Existe homem ruim, de verdade. Mas existe aqueles que não têm força, mas está do seu lado ali, ó, assim, com a peteca. E esses você tem que valorizar e dar uma força. Porque existem homens, mesmo dentro da igreja, que eles não querem que a mulher vá para a igreja, não. Mas tu vai para a igreja de novo? Ah, hoje não vou, não, hoje eu estou cansado. Está repreendido, Satanás. E isso aconteceu na vida desse casal, viu? Ele chegava cansado e ele dizia: eu vou para a igreja, mulher. E ela dizia: também não vou, não. Aqui, ó, tô na live, ó, as irmãs, ó. Eles dois. E o que que aconteceu? O inimigo começou a trabalhar dentro do lar, porque o Senhor permitiu isso, porque ela estava dando ouvido e obedecendo a sua esposa e deixando de obedecer ao Senhor. E quando o Senhor me trouxe para falar isso com eles, foi coisa linda o semblante deles. E para honra e glória do meu Deus, essa família toda está indo congregar. Estão se fortalecendo. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa lá? Não, fui só um canal instrumento, porque quem fez foi o Senhor. E se eu fosse me acovardar de não fazer, meu Deus, foi forte o que o Senhor falou ali naquele homem, ele poderia me botar para fora. Ele poderia ser ousado e falar assim: quem é você para vir na minha casa e falar certas coisas? Mas ele entendeu, ele chorou como criança. É isso que falta na vida das pessoas, quebrantamento, de arrependimento, de não, eu tô isso mesmo, sou isso mesmo, mas eu não quero mais ser assim. É isso que o Senhor espera, mas falta Jeremias na terra. E você pensa que é fácil, aleluia, Jesus, para você se levantar para fazer a vontade do Senhor? Não. Você vai com dor, você vai machucado, aleluia, Jesus.
Ontem à noite, eu falando com o Senhor, eu disse, Jesus, eu te agradeço por ter agido sobre a minha vida. O Senhor disse que ia preparar e abrir portas para mim entrar. Mas a minha mente pensou qual seria a porta. Ah, a porta de vitória vai se dar tudo certo agora lá no INSS. Olha, você é aprovada, pelo contrário. Cada vez que o Senhor permite um exame de eu fazer, tem alguma coisa. Eu olho nos médicos, eu vejo a frustração deles naqueles exames que ele vê. E quando ele fala, no meu coração, eu falo, eu não tenho. Eu fiz uma ressonância lombar. E quando eu peguei o resultado, fui mostrar para o ortopedista, ele disse, você está com cisterna, você está com lombalgia. Eu disse, nunca vi falar nessas coisas aí. Isso aí é o quê? Ah, a lombalgia dá dores. Tem dias que você nem consegue andar, né? E se você anda, você sente o cansaço na hora. Eu fiquei quieta. E no meu coração eu falei, obrigado, Senhor, eu não estou entendendo nada. Porque se eu for pôr na minha cabeça que não é Deus, porque eu não dou do meu joelho para falar com o inimigo, eu falo é com o Senhor. Se ele está preparando eu na dor para me receber a minha vitória, é porque ele sabe que vidas vão ser alcançadas pelo meu testemunho. E se eu falar para as pessoas, foi tão fácil, olha, fui lá rapidinho, é 4 anos. Para mim é 4 anos, para Deus pode ser 4 dias, 4 segundos, não sei. E esses dias eu me deparei com uma pessoa com o mesmo processo que eu, e ela olhou para mim e disse, ai, mulher, eu não faz nem um ano e eu já consegui, glória a Deus. E Jesus pegou você do último da fila, botou na frente e te abençoou. E eu fico feliz, sabe por quê, mulher? Porque as pessoas, mesmo sendo ingratas com Deus, Deus abençoa. Porque Deus ele fez isso na tua vida para mostrar para você que Ele é contigo. Será que tu está tendo o coração de agradecimento para Deus? Essa pessoa ficou quietinha, porque está afastada dos caminhos do Senhor. Deus ele tem sua forma de trabalhar que nós nunca vamos entender. Mas uma coisa eu sei, quando você se levanta para ser fiel a teu Deus, ele é fiel a você. Porque mesmo com tanta dificuldade que eu passo, que eu enfrento, eu vejo a mão do Senhor todavia. Não só na minha vida, mas na vida dos meus. Como as irmãs sabem, a minha filha ganhou nenê antes da criança fazer 9 meses, e ela tinha uma preocupação grande, porque a criança nasceu com menos de 3 quilos. E quando ela foi no hospital, ela foi para marcar uma consulta, ela não foi para ganhar. E chegou lá, ela falou que estava perdendo líquido e foram fazer ali o ultrassom. E a médica foi aquela assim, seu neném vai nascer agora. E ela disse, assustou, disse, mas eu vi, vai demorar ainda. Faltava ainda mais de 20 dias para minha filha ganhar. E a médica disse, ainda bem que você veio, porque você ia perder seu filho e ia perder até sua vida. Minha filha se assustou. E ela falou lá o que ia acontecer, que o útero dela ia explodir. Quando ela me falou, eu falei, misericórdia, meu Deus, olha que livramento. E eu estava orando com ela, por a vida dela, com algumas irmãs. Eram umas 8 horas da noite, da manhã, mais ou menos. E hoje o Theo, ele fez 1 mês, dia 5. E o Theo, para a glória de Deus, está pesando 5,2 kg. Quem vê o Theo não diz que ele nasceu com formato tão pequeno. É uma criança, não é porque é meu neto, é porque eu vejo que é propósito de Deus para também tratar e trabalhar na vida da minha filha, para mostrar para ela que ela é vaso do Senhor, que o Senhor também deu a ela uma oportunidade. E ela fica encantada com esse filho, porque foi o último que Jesus preparou para ela, viu? E ela sabe, e ela sabe. Porque eu peço só para Deus abençoar minhas filhas, eu faço para Deus dar a elas, sabe o quê? Experiência, para elas ter uma ligação com Deus. E o Senhor faz. Porque no momento dessa dor, o Senhor se apresentou na Renata, a vida da Renata. E hoje eu vejo que a Renata tem uma outra estrutura, outra, é, outro gesto de ver as coisas com o Senhor. E eu sou muito alegre com Deus. Eu estou aqui com mais de 30 fraldas P que não dá mais no menino. E um monte de macacão que Deus preparou para essa criança, que ele não chegou nem a usar, porque hoje não dá mais. Ela coloca e o macacão fica pequeno no menino, e o menino tem umas coxas gordas, e ele gosta de ficar livre. Ele gosta muito de estar com os braços e as pernas para lá e para cá. E eu falei para ela, eu disse, tudo o que Deus faz é diferente. Deus não faz nada é, é, igual a de ninguém.
Ele faz diferente. Mas para essa diferença acontecer, alguém tem que pagar preço. Se o Senhor escolheu a mim, para através de mim, a minha família ser levantado, amém. Porque o Senhor, ele faz a gente passar por dificuldade, mas ele também, ele nos ajuda a suportar. Então é isso. Hoje essa palavra que ele veio falar no teu coração. Primeiro de Jeremias, está vendo ali a preparação de Deus na vida de Jeremias, mesmo que ele não queria, mas ele foi preparado. Aqui no 11 a gente vai ver que Jeremias ele foi ousado numa cidade para profetizar no meio daquela nação que a espada do Senhor ia descer, ia haver morte entre os jovens, as jovens naquelas casas das pessoas que estavam com rebeldia, que quebraram a aliança com Deus. E isso aconteceu. Aí a gente vê aqui no 18 e a gente vê a frustração de Jeremias por as coisas que ele estava passando. E o que, é que o Senhor mandou Jeremias fazer? Se levantar. Se levante dessa manhã. Não olhe para a direita. Não olhe para o que você está passando. Aleluia. Uma coisa eu sei. Eu não posso ter dó de mim. Eu não posso ter medo. Aleluia. Porque o gigante ele vai me engolir. Uma experiência eu falo para você de dentro de mim mesmo. Quando as coisas estão difíceis, é sinal que você está agradando a Deus. E quando você agrada a Deus, o inimigo fica furioso. Sabe por quê? Porque era para ele ser hoje um anjo de luz diante do Senhor. Mas ele queria saber mais do que Deus. Então ele foi expulso do céu. Você acha que ele vai ficar feliz de ver você sendo fiel a esse Deus que ele foi fiel? Não. Para ver salvação na tua casa, tem que haver renúncia. Tem que haver posicionamento. Infelizmente, isso é verdade. Você pode ter ajuda de mil irmãs orando por você. Mas se você não tiver uma posição diante de Deus, Deus ouve a oração das irmãs. Mas o milagre por completo só vai acontecer quando você tomar uma posição, uma altitude diante do Senhor. Uma atitude que você nunca tomou. E o Senhor do céu vai olhar e vai se agradar muito. Aleluia, Jesus. Ele vai se agradar muito. Chega de ver esse evangelho, de esperar a oração dos irmãos. Você é profeta. Você não sabe falar, glória a Deus, eu também não. Porque quando abrimos a nossa boca, é o Senhor que fala através de nós. Para de falar que você é fraca, porque fraca é o diabo. Para de falar que você não sabe, porque quem vai te ensinar é o Senhor. Deus ele não chama ninguém capacitado, porque quem é capacitado não precisa mais de Deus. Não precisa aprender com o Espírito Santo. Deus chama aqueles que não sabem falar, que não sabem fazer nada. Aleluia! Mas se põe na posição de aprendizado com o Espírito Santo de Deus. Com quem você tem aprendido? Com quem? Com as pessoas que não querem ver você se levantar? Ou com aquelas que pagam preço pela tua vida e você nem se importa? Está na hora de se levantarmos urgente, com pressa, porque a sede do inimigo é destruir lares. Isso acontece porque ele olha e vê brecha, aleluia. Como ele fica feliz em ver as pessoas ali sendo submissas a seu esposo e não a Deus. Isso para ele é uma alegria tremenda. As irmãs sabem, eu ainda estou para dar esse testemunho no dia de sábado. O Senhor ele fez sobre a minha vida. Mas eu sempre fui leal ao meu Deus. E hoje o meu ex-marido dele fala que o que ele tentou me tirar da presença de Deus, ele nunca conseguiu. Foi fácil para mim? Nunca. Nunca. Mas medo de ficar sozinho eu nunca tive. Eu tinha medo de perder a minha salvação. Mas ficar sozinha, não. Porque ele me prometeu uma vida eterna. Ele prometeu um lugar, aleluia, Jesus, que não vai ter mais dores. Aleluia, Jesus. E esse lugar está reservado para você também. Eu sei que eu não vou salvar minhas filhas, nem elas vão salvar a mim. Eu sei que eu não vou salvar meu esposo, nem ele vai salvar a mim. Mas a minha obediência diante de Deus, e o meu posicionamento diante de Deus, isso vai garantir a minha salvação. Muitas pessoas estão esquecendo disso. E isso é ruim. E hoje, se eu e você morrer, para onde vai a nossa alma? Você já parou para pensar nisso daí? Será que de verdade estamos agradando ao Senhor? Ou só estamos na igreja ou numa live para ser mais um número? Não. Deus quer usar você porque você é ousada.
Mas tira esse medo, aleluia. Tira esse medo. Deus é contigo. Deus é contigo. Te levanta depressa. Racabadaraçuricatai. Olha a situação da tua casa. Rabadaraçuricatai. Olha a situação que tu enfrenta, aleluia. Deus, ele permite para você se chegar a ele. Então se chegue, mas se chegue com pressa. Se chegue com pressa. Aleluia, Jesus. E não tenha pressa de sair da presença do Pai, não. Porque grande coisa Jesus ele vai fazer na tua vida. Mas ele quer um altar. E está faltando esse altar com o Senhor. Aí, mas eu estou na live. A live acaba daqui a pouco. Você tem que ter um altar com o Senhor todos os dias, todos os momentos. Se eu estiver na pia, eu estou que nem uma doida falando com o meu Deus. Se eu estou na rua, eu estou em pensamento falando com o Senhor. Eu tenho essa necessidade, eu tenho. E às vezes minha neta está aqui, ela fala assim, você está falando com quem? E ela tem 9 anos, eu falo com Deus. E ele escuta, escuto. E como eu faço, vó, para falar com Deus, para ele me ouvir? E eu falo para ela, quando você fala com ele de coração, você não fala com seu pai, com a sua mãe, comigo? Você não pede as coisas? Então você pede para Deus te ajudar a ser uma adolescente, aleluia, Jesus, honesta, uma adolescente que tenha temor dele. Porque às vezes ela assim, ai, eu vou orar para Deus, para mim, ela vai ter temor dos pais dela, tem que ter primeiro temor de Deus. Quando você tem temor de Deus, você tem temor de todas as coisas, você é uma pessoa que você aprende a ser educada em qualquer situação. Você aprende. E eu falo sempre isso para Deus. Deus, ele sabe da minha caminhada. Deus, ele sabe do que eu já passei e enfrentei, mas esses 17 anos com ele foi a melhor coisa que eu fiz. Já passei por muitas coisas, mas venci todas elas, porque eu não passei sozinha. Eu passei com o Senhor. E quando a irmã prepara um dia de sábado para me contar o meu testemunho, aleluia, Jesus, um deles, você vai ver que Deus, ele é na nossa vida. Não adianta o inimigo ficar frustrado, querer tirar a nossa paz. Ele até consegue por alguns momentos, mas quando você respira fundo e fala, vem aqui, Deus, eu preciso de um socorro, a minha alma precisa de um socorro. Nossa, às vezes deixa uma paz tão grande no teu coração e você começa a se envergonhar de ter deixado a frustração entrar sobre os seus sentimentos. Eu não sei se é essa palavra que você queria ouvir nesta manhã, mas foi algo que o Senhor preparou sobre as nossas vidas. Ele quer que a gente venha se levantar. Ele quer que a gente entenda, aleluia, Jesus, que vão pelejar contra a nossa vida, mas não vão conseguir. Porque Glória a aquele Deus. que amou, ele é fiel, aleluia, Jesus, para trabalhar e para cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida e na tua vida, amém? Eu vou estar ofertando um louvor diante do Senhor. Eu peço que a irmã que souber me ajude, amém? Eu gosto de louvar o Senhor depois que eu falo da palavra dele, que ele é bom, que ele salva, liberta e ainda leva para o céu, amém?